todos vocês, mais uma quarta literária e hoje nós vamos falar sobre o livro Em Busca de Mim, de Viola Davis. Então, se você está assistindo agora, começa logo a chamar aquele leitor, aquela pessoa que gosta e aprecia, né? Conhecer boas histórias para participar junto conosco dessa live. Se você está assistindo agora no gravado no YouTube, não deixe de deixar o seu like. Olá, Beth! Boa noite! Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar para que a gente possa ter mais pessoas envolvidas, né, nessa grande revolução, nesse movimento revolucionário que é a leitura. Boa tarde, Elaine, boa tarde, Rosângela, sejam todas bem-vindas aqui a essa live. Bom, nós vamos começar falando um pouquinho sobre esse grande sucesso que está sendo esse livro. Para vocês terem uma ideia, ele está no top, assim, dos mais vendidos na Amazon ultimamente, e é um livro que foi lançado ano passado, em 2022, no mês de julho, ou seja, tem pouquíssimo tempo. Olá, Diana Paz, seja bem-vinda. Tem pouquíssimo tempo que ele foi lançado e já é um grande sucesso. Não à toa, um livro de memórias sempre chama muita a atenção das pessoas, né? Desperta uma curiosidade, principalmente quando são celebridades, pessoas muito conhecidas e, vamos dizer assim, admiradas pelo grande público, quando se tem uma curiosidade em saber como é que aquela pessoa chegou até o topo, né? Muitas vezes a gente foca muito nessa questão do glamour, né, das celebridades, né, dessa vida bem diferente da maioria, vamos dizer assim, das pessoas, mas a gente muitas vezes não para pensar como é que foi chegar até esse glamour, quais foram os degraus que aquela pessoa teve que subir até chegar lá. Essa história de Viola Davis, ela chama bastante atenção, justamente porque a gente vê toda a força, mas ao mesmo tempo uma fragilidade. Em nenhum momento no livro, vocês, não sei se vocês estão lendo ou já leram ou ainda vão ler, né? Muita coisa eu não vou falar, né? Porque eu não vou dar spoiler para que vocês tenham essa curiosidade depois de conhecer os pormenores da história. Mas é importante a gente frisar que ela não é essa mulher dentro, né, do livro, a mulher deslumbrada, que fala do alcance das coisas como se fosse algo muito fácil. Eu acredito que após a leitura do livro, a sensação, o sentimento que eu tive foi, nossa, né, que mulher que é pé no chão, que mostra que a vida não é tão fácil assim como a maioria das pessoas pensam, né? Que acha muitas vezes que aquela pessoa que você vê pela tela viveu, nasceu no glamour e está ali só usufruindo de muita sorte. Então não é essa questão de sorte, é de perseverança, de determinação, é de luta, e a gente vê pela própria característica, né, da própria Viola Davis, o quanto ela teve que se esforçar até mais que outras pessoas para que ela pudesse ter a visibilidade que ela tem hoje. Então eu acredito que seja uma história inspiradora. É claro que cada um de nós, né, tem a sua própria história, vive seu próprio contexto, mas existem traços nessa maneira de ver a vida e de ir em busca, quando ela coloca em busca de mim, né, que ela vai em busca dela própria. Muitas vezes nós, enquanto leitores, também estamos em busca de nós mesmos dentro das nossas relações. Mas o que é interessante é que esse papel, né, de ser atriz, de observar a vida, não faz dela alguém que acha que sabe de tudo, mas de alguém que está em constante evolução e aprendizagem. Ela coloca isso muito claramente dentro do livro. Então, vou começar dando uma geral aqui na parte referente à infância de Viola. Vou citar algumas situações. As demais, eu sugiro que vocês façam a leitura e que vocês percebam todos os detalhes, né? A gente não teria como falar de maneira bem detalhada todo o livro, mas assim, a infância é uma infância muito pobre. Ela nasceu num sítio na Carolina do Sul, que era uma terra da avó dela. O passado da família dela era uma família de escravos, né? E eles tiveram essa experiência da escravidão. E Viola, ela fica nesse pedacinho de terra já emprestado, numa situação de muita escassez, de muita pobreza. E depois de um tempo ela acaba se mudando para Central Falls, e é um lugar que eu acho bem interessante, que não existiam tantas pessoas negras nesse lugar onde ela foi morar. Então, desde cedo na escola, dentro da sua relação com o mundo, ela sempre se viu como uma pessoa que não era muito aceita, justamente pela questão do racismo, pela cor. Então a gente vê que ela não nasceu num berço de ouro, mas uma mulher assim que já desde a sua origem ela teve que enfrentar muitas dificuldades, não só da questão da escassez material,
mas principalmente lidar com a invisibilidade que é dada às pessoas que são pobres. Então ela frisa muito isso no livro, quando ela diz: a pessoa quando é pobre, ela se torna invisível. Eu era invisível. Ninguém estava ali preocupado, por exemplo, porque eu tinha aquele tipo de condição de vida. É como se eu não existisse, como se eu não fosse importante. E quando me notavam, normalmente era para me falar mal de mim, para apontar algum defeito, sempre para me depreciar. Então, é importante que a gente veja que nessa atmosfera, nesse ambiente em que ela vivia, ela vive também num lar onde existe muita violência. Ou seja, o pai alcoólatra chegava em casa praticamente todos os dias bêbado, batia muito na mãe dela. Ela tem vários quadros dentro do livro em que a gente vê o quanto ela frisa que muitas vezes quando chegava via aqueles caminhos assim de gotas de sangue e já sabia que a mãe tinha apanhado. Que muitas vezes ela escutava os gritos de socorro, de pavor da mãe apanhando do pai, e ela se trancava ou ia brincar com a irmã para imaginar que aquilo ali não estava acontecendo. Então a gente vê todo um contexto de muita violência, de escassez, né, material e de preconceito extremo do lado de fora. Porque é interessante que até o final do livro vocês vão perceber que existia dentro daquela família, né, uma família que não contava para os vizinhos, não expressava para as outras pessoas o que acontecia dentro das quatro paredes. Então, assim, a mãe passava por tudo isso, mas ninguém queria comentar ou queria falar sobre um segredo que existia entre eles, que era justamente referente a esses maus tratos. Então, quando ela sai dessa casa da avó, que vai para esse outro local, esse outro bairro nos Estados Unidos, sempre que comprava alguma coisa, era naquelas... eles tinham uma associação que vendiam coisas mais baratas, ou era dado, ou era comprado, eram coisas vendidas que já eram usadas e que eram mais baratas. Então ela fala do constrangimento, da humilhação, de muitas vezes ter que pedir, a mãe pedia para que ela fosse até um determinado estabelecimento, pedir dinheiro emprestado, as pessoas sabiam que era fiado, que muitas vezes não pagava. Então sempre foi essa situação assim humilhante, né? Ela recorda disso como uma situação muito vexatória para ela, ter que se humilhar, muitas vezes escutar as pessoas falando mal, eu só vou dar dessa vez, da próxima vez não empresto mais, que não paga. Então ela se sentia mal com essa situação. Mas aí a vida vai correndo, ela entra na escola, é perseguida pelos colegas de escola, ela percebia que eles não queriam ter um contato com ela justamente pela questão do preconceito, da cor. E eu acho bem interessante, logo no início do livro, que eles saem correndo atrás dela. Todas as vezes que ela sai da escola, eles correm atrás dela para bater nela. E entre esses meninos que era o líder do bullying, tinha um menino que também era negro. Só que como ele tinha nascido em Portugal, ele acreditava que embora ele fosse negro, é como se ele não fosse. Ele só via a negritude dela. E aí num dia que ela tá assim, que ela não aguenta mais, ela joga na cara dele. Que não entendia por que ele estava maltratando ela daquela forma, já que ele era negro também. E ela disse que naquele momento o menino ficou surpreso, meio que envergonhado diante dos outros, que começaram a olhar para ele assim. E é um episódio que chama bastante a atenção dela. Ela diz: nossa, pessoas também como eu, né, que só porque nasceram em um lugar diferente ou tinham uma condição social diferente, acabavam me perseguindo também, né? E me vendo como algo que tinha que ser maltratado, que tinha que ser meio um lixo, né? A escória. Eu não tinha um lugar para mim, ou seja, eu era totalmente desprovida de qualquer tipo de carinho, de atenção. Então era assim que eu vivia a minha vida. Mas ela sempre foi muito unida às irmãs, e as irmãs elas eram muito próximas umas das outras. Tem uma questão que eu acho bem interessante, que uma irmã dela que morava com a avó, depois de um período vai morar com ela, e aí ela diz assim: olhem, essa menina era muito já esperta, essa irmã dela, né, que é a Diana. Ela diz que você precisa ser alguém. E é interessante como essa frase, quando a Viola ainda tinha 5 anos de idade, foi marcante na vida dela. Ele olhou na vida dela, uma criança, que ela não podia dar continuidade àquela vida de miséria, de violência e de tudo que ela não conseguia se encaixar.
E aí ela pensa, a única forma de eu sair disso aqui é ser alguém. E esse alguém, ser alguém, como a gente tão bem sabe, tem relação com o quê? Com a educação. Então foi quando ela vai estudando, mora num apartamento precário, assim, que não tinha nada que oferecesse a ela, porque era um lugar onde não tinha água quente, um inverno extremamente severo, era um local onde tinham muitos incêndios, porque as instalações elétricas eram precárias. Então, volta e meia sempre tinha um incêndio, ela perdia o quase nada que ela tinha, acabava perdendo, e depois ficava lá de doação, né, tentando arrumar um jeito de reaver o que tinha perdido. E a gente vê também toda a parte de que tem muitos ratos, e isso é muito forte dentro da narrativa dela, né? Do quanto os ratos estavam ali o tempo todo, comendo o rosto das bonecas dela, andando, às vezes eles dormiam em beliches, né? E sentiam os ratos andando por cima do corpo deles. Imagina o terror que é isso. E que era comum ela não ir pro banheiro por medo do rato. Ela tinha tanto medo dos ratos no corredor que ela fazia xixi. Me parece que até os 14 anos ela fez xixi na cama porque ela tinha pavor. E dormia, inclusive, com uns panos, uns farrapos enrolados no pescoço, com medo que o rato mordesse o pescoço dela. Não só ela, mas também os irmãos viviam nessa condição. Então a gente está vendo aí um cenário que não é um cenário fácil. E aí a pergunta é a seguinte: o que você imagina de uma pessoa que vive num lugar precário, com frio, que faz xixi, que não tem roupa limpa para colocar, não tinha como lavar, não tinha como secar a roupa. Muitas vezes ela ia para a escola com a roupa úmida, no frio, com cheiro de xixi. Claro que além do fato dela já ser negra e ser alvo do preconceito, ela ainda chegava com condições precárias de higiene. E aí isso causava mais o quê? Afastamento e mais repulsa das pessoas em relação a ela. Isso acabou gerando nela uma baixa autoestima. Ou seja, ela não conseguia se ver como uma pessoa bonita, importante, inteligente, que pudesse, enfim, se sobressair. Justamente por essas condições, né, nas quais ela estava ali envolvida. E isso foi afetando psicologicamente também a maneira como ela se via. Então, o livro tem esse título justamente porque ela está em constante busca sobre ela mesma. Ela quer conhecer quem sou eu. Fala sobre a importância desse autoconhecimento. Tanto que à medida que ela passa a se conhecer, a analisar todas as dificuldades que ela teve que passar na vida dela até chegar a ser uma estrela consagrada em Hollywood, ela entendeu que o glamour de Hollywood era algo secundário diante do ter entendido que ela sim tinha condições de se sobrepor a tudo isso e se tornar forte e se sentir merecedora das suas conquistas. Então, de repente, para quem vive, às vezes até dizendo assim, mas nada dá certo na minha vida, tudo é ruim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, né, desenvolve esse sentimento de empatia, de perceber que de repente tem alguém que vive em situações muito mais adversas que a sua condição, e que essa pessoa mesmo assim seguiu em frente e não desistiu, eu acho que já é, para mim, pelo menos na minha concepção, uma história inspiradora, já inspira outras pessoas, né? Porque a gente às vezes fica dizendo assim, mas isso aqui, sabe aquela coisa da grama do vizinho, ou que às vezes fica reclamando demais da vida, mas não olha para si, do seu potencial, das condições que você tem de vencer. Claro que cada pessoa vai ter seu contexto, nem sempre é fácil, não foi fácil para Viola Davis, né? E é interessante como ela valoriza justamente essa parte. Olha, não foi fácil, ela recebeu muitos nãos, muitas portas se fecharam, porque ela nunca foi o ideal de beleza, vamos dizer assim, voltada para um padrão de branca, magra, afilada, né? Como a gente sabe que tem um padrão lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Ela não se encaixava nesse padrão e muitas vezes o talento da pessoa não é colocado em consideração, né? Quando você está numa indústria que está muito mais preocupada muitas vezes com a aparência, com vender a sua aparência, a sua imagem, do que necessariamente com o talento que você tem. Então imagine alguém que é pobre, alguém que é de uma origem muito humilde, que vive numa situação precária de violência dentro de casa,
de não ter um acesso a um autoconhecimento, assim, ela teve que ir aprendendo isso durante a vida dela, chegar onde ela chegou, né? Então, esse chegar é um chegar que a gente percebe que tem a ver realmente com uma determinação, né? Com uma força interior de querer vencer. Quando essa irmã dela disse, né, quando ela tinha 5 anos, você precisa ser alguém na vida, ela interiorizou aquilo e disse, eu preciso ser alguém, eu preciso sair daqui, eu preciso ser independente, eu não quero viver como a minha mãe vive, eu não quero continuar como todos os meus irmãos, meus primos, minha família vive, nessa perpetuação dessa miséria. E não é só essa miséria, né, da questão econômica, é uma miséria de relação também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu acho que são importantes para vocês considerarem no livro, como, por exemplo, essa parte que eu falei do autoconhecimento. Eu separei uma partezinha só para vocês terem uma ideia, né, que foi retirada do livro, quando ela diz assim: e percebi que a profundidade do autoconhecimento que você tem é igual à profundidade do autoconhecimento de um personagem. Então, muitas vezes, ela, pela observação da vida, por observar as dores, o processo, as fortalezas de um personagem, ela se percebia também nessa busca sobre a respeito dela mesma. Então, ela fala sobre esse autoconhecimento como algo muito importante nesse sentido de você evoluir enquanto ser humano. Quanto mais você se conhece, mais você valoriza as conquistas que você teve. E uma coisa importante é que ela vivia o tempo todo vendo as portas serem fechadas, né? E quando as coisas começaram a acontecer na vida dela, ela fala sobre um episódio em que uma pessoa disse assim: olha, você espera tanto ter um marido, você queria tanto isso e aquilo e não conseguiu. Faça o seguinte, vá, fique de joelho, faça uma oração, peça a Deus para atingir os seus objetivos. E ela estava passando por uma fase assim de muitas dificuldades. Ela disse que entra no quarto, ficou com aquilo na cabeça assim: mas meu Deus, sério que eu vou me ajoelhar mesmo? Ela vai lá, se ajoelha e ela pede a Deus tudo aquilo que tinha no coração dela, do que ela queria ter na vida, dos sonhos que ela tinha, por mais impossíveis que parecessem. Ela faz essa oração e o interessante é que ela diz que depois dessa oração as coisas começaram de fato a acontecerem na vida dela. Então, ela fala sobre fé também, né? Que muitas vezes ela mesma estava colocando os empecilhos, as coisas ruins assim, achando que não poderia conseguir, porque de fato não era fácil. Mas quando ela começou a entender que ela havia de se conectar com algo que era superior, né, que poderia ajudá-la na sua espiritualidade, ela de fato vê que as coisas começaram a acontecer e ela acaba tendo, né, as vitórias que ela tanto queria. E ela diz assim no livro: fico surpresa por uma das minhas lembranças mais poderosas envolver a mim mesma me pondo de joelhos. É o que acontece quando não há respostas neste mundo e jeito algum de consegui-las. Então, ela fala dessa experiência. Mas vamos lá. Na época lá da infância ainda, a gente vê a questão do bullying, mas também eu quero tratar de uma outra questão que aconteceu ainda no período da infância, que foi a questão do abuso. Abuso de ordem sexual mesmo, que aconteceu não só com ela, mas com as irmãs. E o próprio irmão abusou de todas as irmãs, umas de uma maneira bem mais grave, severa, com algumas irmãs dela, e outras com toque, que foi no caso da irmã dela e da irmã mais nova dela. Então ela cita isso aqui como sendo uma grande mágoa e que ela teve que levar durante toda a vida dela essa situação, procurando uma cura. Então essa cura que ela fala o tempo todo no livro é sobre a questão do poder da cura, no sentido de conseguir perdoar o que tinha acontecido. Esse irmão já é uma pessoa mais envolvida com vício, já tinha uma vida mais assim violenta também, né? E ela chega um momento do livro que vocês vão perceber que ela conta à mãe, ela fica um pouco surpresa com a reação da mãe. Não vou dizer qual foi a reação da mãe dela quando ela contou o que aconteceu, já adulta, que ela teve coragem de contar, mas aí vocês, quando lerem o livro, vocês vão ver qual foi a reação da mãe, por que a mãe reagiu dessa forma. Ela faz uma reflexão sobre isso. E também falar que dentro daquela comunidade onde ela vivia, ela disse que ser uma menina negra, já viver ali naquela situação, naquela comunidade, era muito comum ser atacada, né, perseguida por esses predadores.
Então ela disse que era algo muito comum e que infelizmente isso acontecia como se fosse inclusive algo já naturalizado naquele meio. Então ela aborda com bastante ênfase essa questão e como isso trouxe prejuízos para o entendimento. Ela disse que nem sequer sabia o que era isso na vida e já estava passando, enfrentando esse tipo de violência, né? Então a violência aí que passa na vida de Viola é uma violência psicológica, sexual, é uma violência que ela presencia, que é a violência doméstica. Então é algo muito forte, muito severo. O interessante é que eles viviam essa vida muito precária, mas o pai era, ora estava ali bebendo, batendo, né? Isso era muito constante, as brigas eram muito constantes, ameaçando a mãe de morte constantemente. Mas também tinha um outro lado desse pai dela, que às vezes parecia um pouco mais atencioso, de alguma forma um pouco mais calmo. Durante o período da infância até o período em que ela se torna uma jovem, algumas mudanças vão acontecendo em relação ao pai dela. Então isso aí eu também não vou dizer. Vocês olhem aí o que vai acontecer em relação ao pai de Viola, tá? E como isso é importante, essa figura do pai aí, nesse processo aí da história dela. Um outro ponto que eu acho interessante é a adolescência, né? Começa a surgir aquela impressão de que eu não me encaixo no padrão, não vou ser amada, não vou ser querida, né? Ela demorou muito para conseguir ter esse primeiro namorado. Quando teve um namorado, se colocou dentro de uma situação abusiva psicologicamente, não fisicamente, mas psicologicamente. Tem questão também aí de ela aceitar, ela passou bastante tempo com esse rapaz e assim aceitar que ele tivesse outras mulheres porque ela achava que era inferior e que já era como se fosse quase um favor ele estar com ela. Então veja o nível que ela tinha de baixa estima, né, nesse período. Mas ela sempre foi assim muito, vamos dizer assim, incentivada por um grupo de teatro que tudo aconteceu na escola, né, que incentivou o teatro, que disse que ela tinha condições, ela fez inscrições para participar de conseguir bolsas de estudo. Ela sempre, mesmo duvidando, o pessoal dava injeção de ânimo nela, vai lá, faz. Aí ela fazia essas inscrições e acabava sendo selecionada. Então isso abriu muitas portas para ela, porque ela não podia pagar, mas ela conseguiu entrar numa faculdade, que é Juilliard, se eu tô falando em inglês eu não sou boa não, gente, mas acho que é Juilliard School, o nome da escola, que era uma faculdade muito reconhecida, mas que ela também fala sobre alguns problemas que ela teve que passar lá, pelo fato da branquitude. Ela diz assim, existe um padrão ali de branquitude, então ela passou por aquela dificuldade de, quando eles tinham um papel, tinham alguma seleção que eu queria fazer, sempre diziam, você não tem o arquétipo, né, da mulher negra que a gente está querendo. Parecia que a mulher negra que eles queriam tinha que ser moldada de acordo com o padrão branco, então tinha que ser, a pele não podia ser muito escura, ela tinha que ser negra, mas não podia ter a pele muito escura, tinha que ter traços afilados. Então ela dizia assim, que basicamente era como se eles quisessem uma mulher com, né, uma aparência de branca, só que com uma pele um pouco mais escura, só para dizer que tinha um negro ali participando ou fazendo parte daquele meio. E ela disse inclusive que era minoria mesmo o número de estudantes negros que participavam. Olá, seja bem-vindo. Que faziam parte desse grupo de teatro. Então, assim, todas as oportunidades que ela teve que fazer seleção, ela teve que competir com muita gente, teve que fazer apresentações diante de muita gente e realmente reconheceram o talento dela. Enfim, talento, ninguém negava que ela tinha. Porém, o trabalho, ela diz, olha, eu sou uma privilegiada. Muitas vezes ela coloca isso no livro, eu sou uma privilegiada, porque muita gente, cerca de 2% dos atores conseguem ter um salário digno. E os outros não conseguem, mesmo tendo talento, justamente porque existem todos esses empecilhos aí no meio do caminho para que ele consiga ter esse reconhecimento. Então ela coloca bem aquela coisa do o pé no chão, não é fácil. Não é fácil. Ela disse que teve muita oportunidade, teve gana, assim, aquela garra para seguir em frente, para chegar onde ela queria, mas também ela teve, vamos dizer assim, uma ajuda até espiritual, né? Para que ela pudesse conseguir chegar onde ela queria, porque as dificuldades de fato eram muito grandes e ainda são grandes. Então ela diz, quando ela começa a ver que o que ela tem hoje, em termos de reconhecimento, só para vocês terem uma ideia,
ela é a primeira atriz negra a ganhar a tríplice coroação de atuação. O que é que significa? Que ela ganhou Oscar, ganhou Emmy, né, ganhou várias premiações como atriz, né? E tudo isso foi a custo assim, de muita luta, de muitos entraves, de muitos questionamentos que ela teve durante todo esse processo. Então, muitas vezes você entra numa equipe, mas você sabe que de repente você não é o ideal que eles querem, mas aí você continua insistindo e vai lá. Quantos anos ela passou sem conseguir ganhar dinheiro mesmo, mas ela queria ser independente, queria sustentar. E fora que também teve o caso, à medida quando ela começou a ganhar dinheiro, a família também começou a enfrentar problemas, já tinha problemas financeiros, já começa também a querer que ela pague isso, pague aquilo. Então, ela mal tinha, assim, para ela que estava começando a carreira, mas ela ainda se incumbia de sustentar os pais que agora já estavam criando os netos, porque os irmãos tinham os filhos e para que esses filhos não fossem para os abrigos, eles acabavam criando. E aí ela disse que era muita gente dentro de casa, tinham irmãos envolvidos, né, com a questão das drogas, não era um ambiente favorável, mas que ela sempre, dentro do que ela podia, ela estava ali ajudando também no meio desse furacão todo. Então, gente, tem uma parte aqui que eu acho muito interessante da pobreza, que eu acho que é bom a gente frisar, né? Que ela coloca assim, nessa imagem tem uma expressão, que é uma foto, a única foto que ela tem quando criança, que diz assim: nessa imagem tem uma expressão que não é um sorriso, mas tampouco estou com a cara amarrada. E juro que continuo sendo essa mesma menina toda vez que me levanto pela manhã e vejo tudo que tem ao meu redor e na minha vida e penso, não posso acreditar no quanto Deus me abençoou. Então, ela se olhando, né, olhando para a vida que ela teve, todas as situações adversas que ela teve e onde ela chegou, ela diz, nossa, eu era essa menina aqui. Essa menina que nem acreditava em si mesma. E olha onde foi que eu cheguei. E esse chegar tem muito a ver com esse trato, né, do autoconhecimento, do quanto ela foi passando por dificuldades, entendendo que sim, ela era capaz, que ela tinha que tirar esses medos, tirar essas travas que a sociedade estava colocando sobre ela, né? Porque de certo modo, tudo isso, essas experiências que ela estava tendo, era muito mais uma influência e um entendimento a respeito dela, que era o reflexo do que ela recebia da sociedade, né? A sociedade te olha com um olhar de julgamento, como se você fosse inferior, não te aceita por causa da sua cor, não te aceita por causa da sua voz, da sua aparência, né? Acha que você não é capaz, que você é só mais um ali no meio da multidão. Então, para que ela entendesse, não, eu quero ser alguém e levar isso à frente e entender que ela tinha condições de ser uma atriz, imagine que ela chegou uma época que ela trabalhava como atriz e ao mesmo tempo trabalhava também, tinha um outro emprego, que pegava não sei quantas horas de condução. Aí você vê essa pessoa hoje, né, com o Oscar, a estatueta, né, do Oscar na mão, você diz assim, cara, nossa, essa pessoa, imagina até que aquela pessoa nunca passou por esse tipo de situação. Então, por isso que eu acho muito importante que a gente veja que, de repente, parece muito fácil quando é para os outros, mas não é, você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe como foi que ela fez para chegar até ali. Quantas dificuldades ela teve que passar para chegar até onde ela chegou. Então, acho que isso serve de inspiração para a gente também se ver, né? Quando a gente olha a vida do outro, nessa observação da vida que ela deixa os personagens, a gente está olhando para a gente mesmo, né? Ora, se com tantas adversidades essa pessoa chegou onde chegou, por que eu também não posso chegar? Olá, Adriana, seja bem-vinda. Por que eu não posso chegar? Então, eu vejo que é também um olhar para dentro de nós. Quanto mais a gente estiver em busca de nós mesmos, da gente se encontrar, se conhecer, ver qual é o nosso lugar no mundo, mais condições a gente tem de alcançar aquilo que a gente quer. Boa tarde. Mais condições a gente tem de alcançar aquilo que a gente quer. Então, todas essas travas e todos esses medos e toda essa coisa de, eu não vou conseguir isso aqui, somos nós, né? Acho que o nosso maior inimigo pode ser a nossa mente. Pode ser a nossa maneira de ver a vida, de como a gente se vê. Quanto mais você se coloca numa posição de derrotista, não vai dar certo, eu tenho um pensamento negativo, eu não tenho condição, isso é impossível, né? Vem Viola Davis e diz, nossa, não é impossível, né? Porque se essa mulher vivendo como eu falei pra vocês,
nessa vida de violência, de pobreza extrema, né, de racismo que sofreu. Conseguiu, gente. Claro que não são todos que as pessoas que conseguem ter uma vida. Não tô nem falando de uma vida de glamour em Hollywood. Eu tô falando de ter o mínimo, ou pelo menos o justo para que você tenha uma vida digna. Eu tô falando só disso aí. Né? Porque você não precisa, para você ser feliz, ter o glamour de Hollywood ou viver, sei lá, receber a estatueta do Oscar, né? Claro que você gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo que você faz. Mas não é isso, né, que a própria Viola coloca no livro, que é a motivação ou que é o mais importante. Quando ela diz, para mim é secundário. Quando eu olho para trás e vejo tudo que a vida que eu tive e o que eu sou hoje e como eu conquistei, isso acabou sendo secundário para mim, esse glamour, essa coisa de ser celebridade. É tão interessante que ela sentiu o peixe fora d'água, que ela uma vez fez uma viagem para um país africano. E lá ela disse, ali eu me reconheci. Eu vi as mulheres cantando. As mulheres, elas faziam uma dança que tiravam os pés do chão. E elas ficavam pedindo alguma coisa para elas. E ela disse, tal qual aquelas mulheres africanas dançando, eu também pedia, né, essa redenção para mim, alguma coisa para mim, que realmente revolucionasse, que mudasse a minha vida. E isso aconteceu. Então, sobre essa questão da pobreza que eu falei, sobre Hollywood, eu vou falar para vocês aqui, ó. Ela diz, ou você é branca ou a versão negra do ideal de branco. E ela fala que, infelizmente, a indústria se comporta dessa forma, né, em que não é fácil. Então, sobre a questão do amor próprio, da dificuldade dos atores de conseguirem ter seu lugar, né, e realmente serem prestigiados, né, pelo talento que tem. Ela fala do quanto existe essa coisa do fulano que influencia alguém, que conta para alguém para que o outro consiga aquele papel, né? Sempre existe esse tipo de coisa. E como é que ela começa a brilhar? Ela diz aqui, ó, o que ninguém te diz sobre estar no topo são as minúcias disso, o custo disso, a pressão disso, a responsabilidade e, finalmente, a desilusão. Você sente que encontrou algo que ama fazer e conseguiu, sua vida está costurada. E então você acerta. E é apenas um nível de vazio, de se perguntar o que a sua vida significa. E então você vai e cai e queima. Eu tive que voltar à fonte e revisitar minha vida, revisitar minhas histórias, meio que me catapultar para algo para que eu pudesse encontrar meu lar, me encontrar. Eu estava perdida em tudo isso. E mesmo tendo esse reconhecimento, ela também cita que muitas vezes teve a síndrome da impostora, quando ela estava lá no meio de tantas atrizes renomadas, mulheres que ela admirava, né, que já eram consagradas. Ela chega lá naquele meio e se aceita um papel, ó, você conseguiu, ganhou o papel, fazia o teste. Quando ela chegava naquele meio, ela, nossa, será que eu sei? Será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer isso? E ela diz, não é que eu tenha olhado para o Oscar ou algo assim e pensado, uau, isso é incrível. Eu sou muito grata, mas você sabe, você não pode viver neste lugar. Assim que você consegue, você sai do palco, você é uma vencedora do Oscar, mas depois e como? E agora? E então você tem que ir para o próximo trabalho e começar tudo de novo com aquela síndrome da impostora. Então ela fala disso, né? Que todas as vezes que ela vai fazer um trabalho, ela sempre se questiona. Bom, ganhei agora, fui reconhecida agora. Mas isso eu sei que não é para sempre, né? Tá bem o pé no chão. E essa síndrome da impostora, ela se questionando. Será que eu sou capaz? Será que eu sou boa mesmo? Será que eu dou conta desse novo papel? Então, ela, na faculdade, ela coloca uma parte que eu acho bem legal, que ela diz assim, seja qual for o personagem que eu interprete, não vou jogar com a mesma paleta dos meus colegas brancos, porque sou diferente, minha voz é diferente. Quem sou eu é diferente. Era como, sua voz é muito profunda, você é muito dura, então você tem que ser leve como uma garota branca de 45 quilos. Você não pode ser sua luz. É que são um dos entraves dos problemas que ela teve que passar, foi justamente ela meio que ser forçada a se encaixar numa coisa que não era o padrão dela, não era a voz dela, não era o corpo dela, não era a cor dela, né? Então, essa cobrança, né, de ser diferente justamente porque não a aceitavam da forma como ela era.
E, gente, eu recomendo, assim, a questão da leitura desse livro por muitas questões, porque eu acho que, de fato, quando ela chega no final, nossa, acho que pra mim foi emocionante o final, né? Quando ela fala, quando a gente vê toda a história dela, de tantas dificuldades que ela teve que passar e como ela conseguiu se reinventar e não desistir, fazer testes e persistir, e quantos nãos ela recebeu e quantas portas se fecharam e ela persistiu. Claro que ela teve dúvidas, claro que chegou um momento que ela disse, será que ser atriz é pra mim? Eu preciso sobreviver, eu preciso comer, como é que eu vou viver da minha arte? Como é que eu vou viver sendo atriz, uma mulher pobre que não tem uma casa própria, que está buscando agora uma independência? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então muitas vezes ela diz, será que eu vou ter que deixar o meu sonho para trás, para ter uma função, trabalhar como caixa, sei lá, fazer qualquer outra atribuição na minha vida para conseguir sobreviver? Então acho que em alguns momentos a gente às vezes até desiste dos nossos sonhos, ou dá um passo para trás, ou não leva em frente aquilo que a gente quer fazer, justamente por isso, por achar que a gente não vai dar conta da nossa sobrevivência. Então, todos esses questionamentos, eu acho que são válidos, são importantes, fazem parte, né, do ser humano. Então, Viola aqui é essa mulher como eu, como você. Eu vi muito essa questão dessa simplicidade dela. A experiência de leitura, a gente sabe que tem que ler para sentir, né? Você vê as palavras. Algo que eu acho importante também é que, gente, esse livro não é um livro de ficção, tá bom? Não é um livro que você vai ver sei lá, uma poeticidade, porque não tem essa função, não é um livro de memórias, né? Assim, ela vai contar as histórias, situações da vida dela, né, da infância até ela chegar no estrelato em Hollywood, vai apontar as maiores dificuldades e as maiores conquistas que ela teve para chegar, mas a gente quando lê um livro, a gente sabe que ali tem um gênero, e esse gênero ele se encaixa dentro de algumas peculiaridades, tá bom? Então assim, a gente vê que é uma mulher, é uma atriz que escreve suas histórias, então quando a gente vai pegar um livro de memórias, a gente tá ali para ler memórias, né? E essas memórias, elas têm esse objetivo de fazer com que esse leitor conheça a respeito da história de alguém. Se ele se identificar com a história, né, com a maneira como conta, ótimo, mas pode ser que ele também não se identifique. Então a gente precisa entender que, por exemplo, eu tive uma boa impressão do livro, gostei do livro, mas pode ser que alguém leia e diga, não curti. Eu, por exemplo, vi uma pessoa próxima a mim, uma amiga minha, ela disse, eu li o livro, não achei essas coisas não, achei que ia ser uma coisa melhor. Então veja, né, é uma questão de experiência como leitor, né, você lê e de repente você se impressiona ou não se impressiona. Eu gostei, eu achei assim que uma mulher, pela história mesmo, né, uma mulher negra, passando por tudo, a gente tá falando aí, passando pelo preconceito, né, por violência dentro de casa, por uma vida de extrema pobreza, de não ter comida, de não ter higiene, até condições de higiene, sair do extremo da pobreza. E hoje, né, porque lutou, porque estudou, porque foi fazer seleção, porque mesmo quando ela não queria confiar nela, alguém ajudou, ainda bem que ajudou, né, que disse ela, vai, você dá conta, você tem talento, vai lá. E ela foi em busca disso, ela conseguiu se sobressair no meio de tantos que também, na mesma época que ela, muitas vezes tiveram as mesmas condições. Então eu acho que uma mulher que consegue tudo isso, não é só porque ela chegou a ser consagrada em Hollywood, não. Né? Se ela nem tivesse conseguido ser consagrada em Hollywood, mas tivesse se formado como atriz e estivesse trabalhando como atriz e, né, dando conta de ter uma vida independente e se melhorando a autoestima dela, para mim isso já seria nosso topo. Mas ela foi foi além disso. Então acho que só pela história e quando a gente olha pra gente, né, que a gente vê que de repente você nem teve essa vida de rato, com medo que um rato morda seu pescoço porque sua casa é cheia de rato, você não teve não sei quantos incêndios na sua casa durante o ano, você não teve que ir com a roupa úmida, molhada para a escola porque não tinha como lavar, viver numa casa fria, e depois que eu vim pra cá que eu vi que realmente é o frio, é imaginar uma casa sem aquecimento no inverno rigoroso, e ela passou por tudo isso, né?
passar por questão de abuso, por tudo, e hoje ser o que ela é, eu realmente tiro o chapéu para uma pessoa que consegue ter esse destaque, consegue dar essa reviravolta na vida. Então, acho que só por isso, por essa experiência, ela contar e de se desnudar diante do leitor, né? Porque quando você conta uma memória, ela não fala só da parte boazinha, ela fala de coisas muito profundas e muito íntimas da vida dela. Que são coisas que normalmente as pessoas não querem expor. Né? Quem quer que expor que o pai batia na mãe, que o sangue descia, que isso, aquilo. Né? Que era altamente violenta, ameaçava de morte isso. Quem é que quer expor que foi abusada pelo próprio irmão? Quem é que quer expor esse tipo de coisa? Então, acho que quando ela decide escrever o livro, ela quer também, de alguma forma, alavancar, né? Impulsionar as outras pessoas a terem uma visão de que, olha, não estou dizendo que vai ser fácil, porque não foi fácil para mim, mas que você pode conseguir. Porque se eu conseguir, você também consegue. Eu acho que a mensagem principal do livro é essa. Então, eu aconselho que vocês, quando tiverem condições, façam a leitura. Eu não tenho livro físico, né? Porque o livro físico, para mim aqui, né? Que eu tô na Suécia, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu tô lendo tudo no Kindle. O Kindle é bom porque você não precisa ter necessariamente aquele aparelho. Então, você pode ler no seu computador, pode fazer a leitura do livro no celular. A parte boa do digital é que você pode ter inúmeras obras só no aparelho, né, sem ocupar espaço. De repente você não tem espaço físico, né, para ocupar todos os livros. Eu gosto muito do livro físico, eu prefiro o livro físico. Mas diante do contexto da situação, eu estou fazendo a leitura pelo Kindle. Olha, eu pego aqui, eu tenho aqui nesse celular, que eu tô com outro celular aqui, mas quando eu tô fora de casa, eu pego pelo celular, vou lendo minha historinha ali, ó. E também tenho no computador. Então eu vou acompanhando essas leituras, né? Eu acho bem legal, porque é uma maneira de facilitar. Outra coisa importante, gente, é que, como eu falei, né? A gente pode fazer o nosso próprio cronograma de leitura. Eu mesmo já fiz o meu cronograma, até março eu já sei quais são as obras que eu vou fazer a leitura ou reler, né? Inclusive, na minha lista tá Dom Casmurro, e eu vou fazer a releitura de Dom Casmurro, porque quando eu li, eu ainda era adolescente, pelo amor de Deus, né? Foi há muitos anos, e eu quero ler de novo. Acho importante a gente fazer isso, né? Quando a gente relê muitas coisas que a gente não percebeu, né? As impressões mudam, e eu tenho muita curiosidade nisso, de fazer essa releitura. Mas eu quero dizer que esse livro, Em Busca de Mim, de Viola Davis, eu recomendo para que vocês façam a leitura, porque assim, a experiência de leitor é de leitor. Só se faz leitor lendo. Eu sempre digo isso, tem que ler para sentir, né? Você não precisa correr para terminar de ler, vá lendo aos poucos, no seu ritmo, no seu tempo, quando você tem disponibilidade, mas tenha esse hábito da leitura, essa rotina de leitura, que é extremamente importante para melhorar a questão até intelectual, cognitiva, né? E trabalha também com a questão da saúde mental. Vocês não sabem assim, nossa, o quanto, ou pelo menos a maioria não sabe, o quanto a leitura é importante. Não precisa ser esse livro específico, mas qualquer leitura que vocês façam já é muito importante. A Adriana botou, cada leitura é uma leitura diferente, novas descobertas. É verdade. Essa é a parte, né, maravilhosa dos textos quando a gente lê, né, Adriana? Que a gente vai lendo, relendo e sempre descobrindo e sempre vendo alguma coisa diferente. É uma fonte infinita, o livro é uma fonte infinita de conhecimento, porque a gente, até para as nossas experiências, né, como pessoa, quando a gente vai lendo, a gente vai conhecendo cada vez mais. Então, assim, eu aconselho que vocês realmente façam essa leitura. Boa tarde, André. Aí vamos ver aqui. Vamos lá. Amanhã eu vou fazer uma leitura coletiva. Eu coloquei nos stories para vocês escolherem. Tem duas opções. Tem Casa da Vara, que é de Machado de Assis, e tem Dona Benedita, que também é de Machado de Assis. Então, a leitura coletiva amanhã, ela vai ser sobre um desses dois contos. Então, quem puder aí dar uma forcinha, vai lá nos meus stories do @professorandresa e vote no conto que você quer que eu faça a análise e leitura coletiva amanhã, tá bom? Que aí, quando vocês escolherem, aí eu já coloco nos grupos, né? Que tem o Telegram, tem o WhatsApp, eu sempre coloco para que vocês possam acompanhar direitinho. E na próxima quarta-feira, gente, análise de Ana Karenina, ou Karenina, que agora tem algumas
traduções que botaram um acento que é para ficar mais próximo do russo, né? Que é de Tolstói. Gente, o livro é longo, mas é bom. É bom, é bom. Olha, eu já olhei aqui, são 984 páginas, eu acho que eu já tô quase chegando no final. Ainda nem terminei, pra vocês terem uma ideia, tô passando esse mês de fevereiro todinho lendo esse livro. Mas é um livro bom. É um livro que você fica com vontade de ir lendo. Agora são muitos capítulos. Realmente, para quem gosta muito de ler e que faz seu cronograma, se organiza direitinho, é muito bom. Então, se vocês não leram ainda, leiam Ana Karenina. Vale a pena, é muito bom esse livro. E eu vou fazer na próxima live, quarta-feira que vem, uma análise de Ana Karenina de Tolstói, tá bom? Vai ser a nossa próxima, caso de adultério. Quem gosta aí, ó, traição. Gente, a tal da Ana, viu? Não é brincadeira não, a gente vai comentar isso direitinho na próxima quarta. Então tem aqui, ó, eu amo ler, é um processo mágico, a Adriana tá dizendo. Beth tá dizendo, a rotina do livro físico é maravilhosa. Nossa, como eu queria. Olha, Beth, quando eu penso assim, que eu podia estar lendo tudo isso, pegando o livro, pra mim é uma outra emoção. Porque, assim, me habituei, né? A gente é muito mais acostumado com o físico. O digital é legal, porque, enfim, eu não vou deixar de ler porque não tem o físico, né? Mas se fosse para escolher entre um outro, eu prefiro o físico também, né? Gostaria muito de ter. E cadê? Boa tarde, Margarete. Boa tarde, tô vendo agora. E saudades desses encontros. Hoje finalmente consegui assistir. É, porque eu fiz uma mudança no horário. Mas esse de amanhã eu vou fazer um pouquinho mais tarde, tá bom? Vou fazer um pouquinho mais tarde. Eu coloco pra vocês no grupo. Agora me ajudem a escolher, tá bom? Me ajuda a escolher o caso. Olha, gente, Machado de Assis é interessante, né? A gente vai lendo e depois, quando eu tava chegando já no final, já tinha lido esses contos há bastante tempo. Eu fui fazer a releitura. Eu disse, caramba, parece que eu já tô adivinhando o final dessas histórias. É muito interessante, porque a gente vai se habituando ao estilo e a forma de escrever do escritor. A gente vai percebendo. Por isso que muitas vezes o pessoal assim, pega um trecho só do texto, assim, quem foi que escreveu isso aqui? Né? Só realmente o leitor percebe qual é o estilo, né? Aquela coisa particular do escritor e consegue identificar. É muito bom. Tá bom, gente? Então, combinado. Amanhã, leitura e análise de conto, que eu fiz um outro quadro, que é o Quinta Eu Te Conto, vai ser só sobre contos. E eu tô me dedicando mais a livros com mais capítulos, né? Pode ser romances, ensaios, enfim, biografias, nas quartas literárias. Meu Kindle enfeite. Sério? Beth, teu Kindle enfeite. Ai, meu Deus. Eu até tava querendo ter um aparelhinho assim que fica melhor, né? Mais guardadinho. Mas o meu eu tô lendo, o meu não tá podendo ser enfeite não, porque é o que eu tô tendo, né? Por aqui. Sim, a leitura alimenta. Com certeza, Rosângela. A leitura abre nossos horizontes, né? A gente aprende demais e começa a conhecer tanta coisa. Esse livro de Viola mesmo, nossa, quando eu tava finalizando, eu disse, nossa, gente, essa figura forte. Até mandei uma mensagem pra Rosângela, disse, nossa, Rosângela, eu te vi aqui, assim, pela figura de força, assim, sabe? De em busca dos seus objetivos. Então a gente acaba criando esses parâmetros, assim, poxa, quem é que eu conheço que eu tô vendo aqui diante de mim, né? Essa similaridade positiva, viu? Na parte positiva. E eu vi muito isso. Então acho que a gente pode, sim, continuar lendo cada vez mais. Mandem sugestões pra mim, viu? Porque eu leio mesmo. Eu tô aqui, olha, Ana Karenina, eu tô na quinta parte, tem mais... Até botei nos stories, sei lá, não sei se são 20 ou 30 e poucos capítulos. Cada parte, gente, eu não sei quantos capítulos, mas eu leio tudinho. Porque eu gosto mesmo. Minha leitura do momento é Freud. É legal. Legal, Freud. Você depois pega um texto aí de Freud. Vamos fazer uma live comigo, Rosângela, pra gente falar aí sobre Freud. Tu me diz que eu leio. Tu diz aí, pega uma parte tal que eu leio, que é pra poder te fazer pergunta, comentar e tu explicar sobre Freud. Aí. Amo a psicanálise. Que isso é importante, né? A gente ler sobre assuntos do nosso interesse, né? Com certeza, quando a gente pega assunto de interesse, mais ainda a gente tem mais ânimo para ler, para criar essa rotina, né, da leitura. Vete, adorei. Posso imitar o nome Quinta? Eu te conto? Pode sim. Se você autorizar, vou usar com meus alunos. Amei. Faça mesmo. E depois
você fizer o quinta eu te conto, manda um vídeo, manda uma foto pra mim, que eu tenho certeza, eu coloco aqui pra divulgar o trabalho, seu trabalho como professora. Muito legal. Claro que eu autorizo. Não, aqui a gente só tem troca, não tem esse negócio não. Então, gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Amanhã tem de novo, só com esses contos aí. Vai lá no Story, volta, me ajuda. E quando eu colocar depois no YouTube, dá o like, gente, por favor, que é pra ajudar aqui a divulgar e aumentar essa comunidade de leitores, tá certo? Então, até amanhã. Beijo pra vocês e muito obrigada por hoje. Tchau!